crianças, tudo bem? Mais uma aula de arte no ar. E para a aula de hoje, vou pedir para você separar os materiais que a gente já tem usado, o caderno de escrever, ou de desenho que você tem usado, ou as folhas que você tem usado, e um lápis de escrever. Vou pedir para você anotar a data de hoje e o tema da nossa aula, que é percussão corporal. Já vou avisando que você vai precisar também de um espaço aí no local que você está assistindo a aula para poder se movimentar. Vou dar um tempinho para você organizar isso no seu caderno e a gente já começa a nossa aula. Então, crianças, tudo pronto? Espaço aí. Então, se você quiser já começar nossa aula em pé, vamos poder começar. Vocês lembram o que nós falamos sobre percussão corporal? Quando a gente pensa em percussão corporal, quando pensa em percussão no modo geral, a gente já lembra de ritmo, né? A gente já pensa no ritmo. O que é essa ideia do ritmo? É aquela pulsação, é aquela contagem que a gente faz quando pensa numa música, ou quando tenta imitar uma música, ou quando a gente, escutando essa música, o nosso corpo se movimenta já tentando achar o coração da música, como a gente fez na aula passada. E a gente pensa que ritmos são diversos ritmos. Nós temos várias formas de pensar os ritmos, principalmente no Brasil e no mundo. Então, nossa, são inúmeros ritmos. São muitos mesmo. E quando a gente traz isso para a percussão corporal, a gente vai treinando e vai pensando como é que a gente pode contar esses ritmos e pensar de como experimentar. Vamos experimentar um pouquinho? Vamos pensar assim um ritmo bem fácil. Vamos pensar num ritmo de 3, uma valsa. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa percussão corporal? Então, vamos fazer bem devagar. Vocês vão fazer uma batida no peito, um estalo com uma mão e o estalo com a outra. Vamos tentar, então. Peito, estalo, estalo. Peito, estalo, estalo. Peito, estalo, estalo. Esse é um ritmo bem tranquilo, bem fácil de fazer. O samba era um pouquinho diferente, a gente tinha que fazer 4 tempos aí pensando na percussão corporal. Vamos começar só com o peito e o estalo, com a mão alternada. Então, aqui, peito, de preferência com a mão esquerda, fica mais fácil de começar. E estalo. Peito, estalo. Peito, estalo. Peito, estalo. Peito, estalo. Geralmente, com a mão direita, a gente consegue fazer o estalo um pouquinho mais forte. Ou com a mão que você escreve, geralmente vai sair um estalo mais forte. Agora nós vamos colocar outro estalo. Então vai ficar peito, estalo, estalo. Peito, estalo, estalo. Estão conseguindo? Peito, estalo, estalo. Peito, estalo, estalo. Vamos colocar outra mão no peito agora. Então vai ficar peito, estalo, estalo, peito. Peito, estalo, estalo, peito. Peito, estalo, estalo, peito. Peito, estalo, estalo, peito. Conseguiram? Esse seria o ritmo do samba. E todas as músicas, todos os ritmos que a gente conhece, dá para fazer algum tipo de percussão corporal. Muito bem.
Agora, pensando nessa ideia dos ritmos que nós temos, a diversidade de ritmos que nós temos no Brasil, eu me lembrei que nós temos o rei do ritmo. Você sabia disso? Tem um cantor, um instrumentista brasileiro que foi considerado o rei do ritmo. O nome dele era Jackson do Pandeiro. Já ouviu falar o Jackson do Pandeiro? A história dele é muito interessante. E por que ele se tornou o rei do ritmo? Deixa eu contar para vocês, então, como é que era a família dele, como é que era a história dele, para vocês entenderem como é que ele chegou com esse nome, Jackson do Pandeiro. O nome dele, de verdade, era José Gomes Filho. E ele veio de uma família muito simples. A mãe dele era cantadora de coco. Você reparou ali no slide anterior que tinha a palavra coco no meio dos ritmos? Você conseguiu perceber? O coco é um ritmo e uma dança brasileiras muito interessante e muito característica lá da região Nordeste. E a mãe do Jackson do Pandeiro era, então, cantadora de coco. E ele, pequenininho, acompanhava a mãe nas festividades, nos lugares onde ela ia cantar, na roda de coco. E ele sempre escutava esse som, esse ritmo, essa percussão, e ele ficava encantado com isso, e desde então ele sempre se interessava por isso. E ele sempre falava para a mãe: mãe, eu quero trabalhar com música, quando eu crescer eu quero ser músico. E claro, que era uma família muito pobre, ele tinha que se virar de outras formas, ele teve que trabalhar muito cedo. E ele foi procurar outros tipos de trabalho que ele podia fazer. Então, ele fazia um trabalho aqui, outro trabalho ali, e foi crescendo, mas sempre pensando nessa ideia de trabalhar com música. Mas a vida não estava fácil, estava difícil. Enquanto ele tinha que sonhar com a música, ele tinha que trabalhar. Ele trabalhou em diversos lugares. Um desses lugares era uma padaria. Ele trabalhava lá ajudando a fazer o pão, a vender os pães e tudo mais. Diz uma parte da história dele que quando ele estava lá trabalhando na padaria, passou em frente à janela onde ele estava um bloco de carnaval cantando uma música de carnaval. Não sei se vocês conhecem aquela música. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? E assim por diante. E ele escutou aquela música e ele falou assim: quer saber? Vou largar tudo e vou trabalhar com música. E foi aí que ele decidiu que ele realmente investiria na carreira musical. Mas ele queria comprar um instrumento musical chamado acordeon. Lembra do acordeon? Aquela sanfona que ela se movimenta, tem os teclados de um lado, do outro, e ela se movimenta com uma sanfona no meio. Era esse instrumento que ele gostaria de tocar, mas na época era muito caro mesmo. Hoje em dia ainda é um instrumento caro, mas na época que ele viveu era muito mais caro ainda. E a mãe do Jackson juntou as suas economias e conseguiu comprar para ele um pandeiro. E quando ele recebeu esse pandeiro da mãe, ele falou assim para ele fez uma promessa para a mãe: mãe, com esse instrumento eu vou ser o melhor do mundo, vou ser o melhor instrumentista com esse pandeiro. E foi o que aconteceu. Com esse pandeiro, ele conseguiu trabalhar e desenvolver uma forma rítmica que muito poucas pessoas conseguiam imitar. Ele era, assim, realmente um mestre na percussão com esse pandeiro. Mestre de tirar ritmos muito rápidos com esse instrumento. E ele ficou muito famoso no Brasil por conta daquela época que a televisão levava os grandes nomes da música para a população toda. Então, lá do Nordeste, ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Ah, mais uma curiosidade, esse nome Jackson, né, o apelido Jackson, na verdade ele se inspirou num artista de cinema que ele gostava muito e ele se auto-apelidou de Jax, ele ficava falando que ele era o Jax, por causa do artista de cinema que ele gostava de imitar. E acabou ficando, então, o nome artístico Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. É muito interessante o trabalho dele. E ele trouxe, então, essas músicas, essa sonoridade do Nordeste para ficar conhecida no Brasil inteiro. E uma das músicas que ele deu visibilidade na época foi essa daqui, que se chama Tum Tum Tum. Opa, o nome da música já lembra uma percussão, não é verdade? Que mais que lembra esse Tum Tum Tum? Lembra o quê? Lembra as batidas do coração. E é bem essa ideia mesmo da música. Quem escreveu essa música foi o Ari Monteiro e o Cristóvão de Alencar.
E o Jackson do pandeiro cantou e instrumentalizou com o pandeiro essa música e ficou muito famosa. E essa música, ela fala assim, vou cantar um pouquinho para vocês e a gente vai pensar de que formas que a gente pode trazer a percussão corporal aí para essa música. Então ela fala assim: no tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Então aqui a gente já tem uma ideia de como é que eu posso trazer esse tum, tum, tum para o nosso corpo. Pode ser um estalo, pode ser palma da mão, posso bater o pé no chão, não é percussão corporal também? Então eu posso fazer tum, tum, tum e já movimento o corpo todo. Aí tem a segunda parte da música. Depois veio você, o meu amor número 1, e o meu coração pôs-se a bater tum, 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 tum. Então, olha que graça essa letra, né? Então, enquanto ele não tinha o amor, o coração dele batia mansinho, tranquilo. Mas quando ele se apaixonou, o coração dele batia animado, batia feliz e num ritmo mais rápido. Vamos pensar, então, como é que a gente pode experimentar essa percussão no nosso corpo. Mas, para isso, eu trouxe para vocês uma outra música, uma outra versão, porque essa música foi cantada por muitas pessoas. Uma dessas cantoras que vai trazer para a gente essa música de uma forma bem gostosa, bem animada, é a Karina Burr, que é uma cantora lá do Nordeste. E vocês vão perceber nessa delícia de música como ela vai trazer também a sonoridade do Nordeste, o sotaque que ela tem ao cantar. E vocês vão então agora em pé, aí no espaço que vocês têm, ouvindo a música e tentar trazer lá quando ela cantar o tum, 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 de que forma que você pode percutir aí no seu corpo. Pode ser na perna, pode ser no braço, pode ser batendo palma, enfim, experimenta e dança, dança porque essa música é muito gostosa. Vamos lá? No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número 1, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número 1, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número 1, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
viram que gostoso, né, de escutar essa cantora com esse sotaque nordestino. Aliás, as pessoas, as regiões do Brasil, as pessoas falam de formas diferentes. Cada uma tem a sua sonoridade e isso é muito gostoso de observar. Eu não sei se você, algum colega seu, se você conhece alguém que veio de outra região do Brasil ou de repente de outro país, né? Por que não? E de repente te escutar como é que essa pessoa fala, como é que é o jeito dessa pessoa falar, a sonoridade, a música, né? Dessa voz, dessa pessoa falando, é muito gostoso, é muito interessante de perceber que cada um de nós tem uma forma de falar, uma musicalidade ao se falar. Bom, continuando então a percussão dessa música, agora eu trouxe para vocês a professora Andresa Prodóximo de novo. Ela tem uma outra forma de trabalhar a percussão aí da música. Ela criou uma outra forma de percutir. Mas para essa percussão que ela vai apresentar para a gente agora, ela vai apresentar em duas partes. Uma forma mais simples e depois uma forma um pouquinho mais difícil. Na verdade, não é complicada. Ela vai explicar direitinho e vocês vão ter um tempinho para treinar. Mas essa primeira parte, que ela vai chamar de iniciante, a gente vai fazer uma percussão com a boca. Então, eu preciso agora que você esteja com as mãos limpas. Eu vou dar um minutinho para você ir lavar muito bem as suas mãos ou passar o álcool gel antes de eu mostrar o vídeo da professora Andresa para vocês. Muito bem, então agora com as mãos limpas, a professora Andresa vai mostrar então essa percussão que ela vai chamar de iniciante. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje na série Onde que tá o Tom, nós vamos aprender uma percussão corporal criada para a música Tum Tum Tum, de Ari Monteiro e Cristóvão Alencar. Nós vamos fazer agora a percussão para os iniciantes. No outro vídeo, eu conto para vocês como que a gente consegue fazer vários sons diferentes com o nosso corpo. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Esse vídeo é para a gente fazer uma percussão mais simples. E a gente vai explorar um som que eu acho muito legal de fazer, que é o poc-poc. Vamos aprender? Na introdução, a gente vai fazer junto e a gente pode mudar o formato da nossa boca para ficar ou mais agudo ou mais grave o som. Então ele vai ficar. Pode fazer assim, certo? Sempre no poc-poc, lembrando que o poc-poc e bate, certo? E a gente vai fazer esse poc-poc na introdução da música junto com algumas convenções rítmicas que tem. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum. Na parte A vai ficar assim. Só isso, então fica tum, tum, tum. Na junção do final da parte A com a parte B, a gente precisa fazer um amarradinho ali. A parte A é, né? Então, quando eu fiz o último, já venho para a parte B, que também é o poc-poc, tá? Então, vai ficar assim, ó, vou fazer a parte A já indo para a parte B. Só isso.
bem simples. A gente sempre começa fazendo mais devagarzinho, né? Certo? Essa é a percussão corporal para os iniciantes. Então agora vou dar um tempinho para você treinar aí essa sequência, essa percussão que ela ensinou para vocês. Ok, crianças, conseguiram? Muito bem. Agora, a professora Andresa vai mostrar a outra parte que ela vai chamar de avançado. Então, nessa percussão, agora ela vai explorar outras partes do corpo. Ela vai fazer lá batidas com os pés, bater palmas nas coxas e fazer um movimento com as mãos. Se concentra, não é tão complicado assim. Presta bem atenção que ela vai fazer bem lentamente. Vamos lá? Essa percussão que eu criei é um nível um pouquinho mais avançado, porque a gente tem que executar mais rapidinho. Mas eu vou usar sons
que não são difíceis de se fazer. Na introdução da música tem uma convenção e a gente vai fazer bem juntinho com ela, como se fosse tum 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 tum. São 3 vezes tum 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 e mais essa última, certo? Então vai ficar assim, ó. Então fica 3 vezes tum, tum, tá, cá, tum, tá, tum, tum, tá, cá, tum, tá, tum, tum, tá, cá, tum, tá. E a 4ª vez, para arrematar, tum, tum, tá. Certo? Vou fazer mais uma vez, ó. Tum, tum, tá, cá. Na parte A vai ficar assim. Tum, tá, tá, tom, tá. E só repete isso. Quando chega, meu coração batia mansinho, daí a gente faz tum, tum, tum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. E a parte A sempre fica. Pode dançar junto. Na parte B, a gente vai entrar com o samba, que é o samba criado pelo Barbatuques. E o samba fica assim, ó. Tum, ti, ti, tum, tum, ti, ti. E aí a gente tem que treinar para poder acompanhar com a música. Se ainda não consegue escalar, pode ficar só aqui. Ou substituir pelo som da perna. Só que o estalo, como a gente consegue ficar mais pertinho aqui com as mãos, é melhor que seja o estalo. Ó. O estalo ele facilita. Certo? Então agora vou dar mais um tempinho para você exercitar e fazer um pouquinho mais de treino.
Ok, crianças, e aí? Qual das duas formas você ficou mais confortável? Qual que você achou mais interessante? A professora Andresa vai mostrar pra gente agora as duas formas, como é que ficou e como é que ficou junto com a música, que vocês já conhecem. Então aí vocês podem aí agora dançar, se divertir e tentar aplicar aí a percussão que ela ensinou pra vocês. Vamos lá? Vamos ver agora como ficou tudo junto e misturado? No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. No tempo que eu era só e que não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi-se abater. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi-se abater. Tum, 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 tum. Então, crianças, conseguiram fazer? Então, o que vocês acabaram de executar aí, ou de tentar fazer, foi uma sequência rítmica, né? Então, vocês experimentaram aí formas de trabalhar com ritmos que encaixaram ali na música, como a professora Andresa mostrou. Imaginem agora se essa sequência rítmica for trabalhada em grupo. Imaginem vocês na escola, brincando com os colegas de vocês e cada um de vocês criar uma sequência rítmica e depois misturar tudo para criar uma música diferente. Isso fica muito interessante. Vou mostrar para vocês agora um vídeo também de um grupo. Eu sei que são pessoas adultas, mas é possível vocês fazerem também na escola. E de como fica gostoso a gente escutar essas sequências rítmicas e como que elas juntas, né, colocadas juntas na música, dão essa ideia então de uma música, de uma composição sonora. É muito legal. Eu espero que vocês gostem. 1, 2, 3, sa! Então, viram que legal que dá pra gente trabalhar, né, essas sequências rítmicas, esses sons, e em conjunto ficar como se fosse um coral, né? A soma dos sons que fica muito interessante. Vou terminar agora com vocês apresentando um vídeo também de um percussionista do Equador.
O nome dele é Fidel e ele vai trazer pra gente essa ideia da percussão corporal. Ele vai explorar, assim, muitas possibilidades. A arte que ele vai mostrar pra gente agora se aproxima um pouquinho da performance, que a gente já falou sobre isso em outras aulas. Vejam que interessante as possibilidades que ele vai ter do uso do próprio corpo e do espaço que ele vai estar atuando.
Nossa, crianças, esse assunto de percussão corporal é infinito. A gente tem muitas coisas para a gente conversar e muitas possibilidades também. A ideia é que você se divirta. O importante é você se divertir, experimentar possibilidades aí e prestar atenção nos sons que o seu corpo faz. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.